Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Aleluia, Jesus. Nós servimos a um Deus do impossível, amém? Nós servimos a um Deus que muda histórias, a um Deus que faz milagres, um Deus que traz esperança e traz salvação para o seu povo. Como diz a palavra em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Tem muito né? Então tem muita coisa para fazer, irmãos. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, nós temos que crer que nós servimos a um Deus do impossível, que a nossa oração de cada dia não é vã, que no tempo oportuno Deus vai passar sobre essa terra e mudar histórias, e mudar cenários, e trazer esperança aos perdidos. E o Deus do impossível pode entrar em UTIs e trazer respiração. O Senhor pode entrar em hospitais de campanha nessa noite, e pessoas poderão ver o anjo de Deus passando, o anjo da cura passando, o anjo do milagre passando, porque lhe foi dado ordem nos céus. Tem muitas vidas, muitas famílias que estão implorando por Deus nesta hora, e junto com esses, ó Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor: vem com a tua provisão, ó Deus, vem com o teu milagre, Jesus. E as famílias, ó Pai, que estão enlutadas, que o Senhor vem com misericórdia, vem com o teu refrigério, com o teu poder e com a tua presença, fortalecendo a cada um a prosperar no caminho que o Senhor tem nos mostrado dia após dia, em nome de Jesus, amém, igreja, aleluia, Jesus. Peguem suas Bíblias, queridos, os irmãos que estão aqui presentes, os que estão em casa, os irmãos que estão assistindo aí, compartilhem nessa palavra, para que alcance outras pessoas, outras casas, cidades, estados, outros países, em nome de Jesus. Que a palavra da esperança e do amor se cumpra sobre nós, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 aos Reis, capítulo é o 6. Aleluia, Jesus. 2 aos Reis, capítulo 6. Por enquanto nós vamos ler apenas o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Assim disse o profeta Eliseu ao seu servo. Amém, igreja? Curva sua fronte por um instante, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus de graça, de bondade, de misericórdia, estamos aqui nessa noite para te servir e para te seguir. Ó Deus, estamos aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ouvir, Senhor, a tua palavra profética em nosso coração, ouvir, Senhor, a palavra que nos dá ânimo, que nos dá esperança de vida, que nos dá vontade, Senhor, de viver e de vencer, e de enfrentar os desafios que a vida nos propõe. E debaixo da tua direção, queremos viver, Senhor, do extraordinário da tua palavra, porque ela é fiel, é verdadeira e exaltada em nosso meio. Quanto à minha pessoa, Jesus, eu rogo a ti,
que não me falte o teu amor e as tuas misericórdias, e o teu perdão se achegue até a minha vida, tirando de mim, Senhor, tudo que não provém do Senhor, afastando, Senhor, toda iniquidade, toda maldade, trazendo, Senhor, o resplendor da tua glória, e que através dessa palavra, pessoas sejam alcançadas, curadas, libertas e salvas, em o nome do Senhor Jesus. Eu já te agradeço, que tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Desocupe as suas mãos. Um aplauso bem lindo para Jesus. Toda a glória, todo louvor, toda adoração nós damos a Ele, que Ele merece a nossa redenção diante dEle. Tudo é para o Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para o Senhor. Obrigado, Jesus. Fica conosco, tu és bem-vindo neste lugar. O Senhor tem liberdade para operar em nome de Jesus. Pode tomar os seus assentos. Você que está aí na sua casa, fique ligadinho na palavra, não fique desatento com a mensagem, porque Deus quer falar com você nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, está confortável aqui para você, quem está aqui na igreja? Quem acha que está confortável, diga amém. Amém. Você que está em casa, não sei se está no seu trabalho, ou está na sala, ou está no quarto da sua casa, ou está na hora do almoço, da janta, do café, do plantão, não sei como funciona nos trabalhos. Está confortável aí para você? Se estiver em casa, diga amém, Jesus. Provavelmente os irmãos que estão, a maioria deve estar em casa, ou está no sofá, ou está na cama, né, assistindo, ou está fazendo alguma coisinha na cozinha, põe assim no vitrô, não é? E vai assistindo ali a palavra de Deus. Normalmente a gente gosta do conforto. Quem não gosta de um conforto, né? Todo mundo gosta de um conforto. A gente gosta de um local confortável, de um trabalho confortável, de uma vida financeira confortável, de uma vida social confortável, de uma vida ministerial confortável, de andar num carro confortável, né? Andar num avião confortável. No conforto é tudo de bom. Quem concorda, diga amém. Aleluia. Irmãos, quem gosta de viver sem ser incomodado? Levanta a mão. Aleluia, Jesus. Eu sou um. Eu não gosto de incomodar ninguém, e não gosto que ninguém me incomode. É fato, não é? E normalmente eu faço de tudo para não incomodar as pessoas, porque eu não gosto também de ser incomodado. E aí o fato é que a gente fala assim, vou perguntar para os irmãos para ver, só para confirmar se a gente fala assim mesmo. Quem confia em Deus, levanta a mão. Amém. Quem confia em Deus que está em casa aí, manda um joinha, manda um amém assim, manda um assim, manda um foguinho, qualquer coisa, só para dar um sinal de fumaça aí. A gente fala, né, mas que confia. A gente gosta de estar numa posição confortável, não gostamos de ser incomodado, e gostamos, né, de dizer que a gente confia em Deus. Mas neste momento existem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que os irmãos querem primeiro? Infelizmente não tem as duas boas, tem uma ruim e tem uma boa. Aí a gente precisa escolher, né? Bom, vamos de ruim primeiro, que depois a boa talvez, né, amenize um pouco o impacto da ruim, né? Nessa terra, enquanto você viver, você vai sofrer perseguição, tribulação, você vai ficar enfermo, talvez você passe fome, talvez você passe raiva, você passe angústia, você passe pressão psicológica, física, mental, política, financeira, social e tudo mais isso. Essa é a notícia ruim. Se você não quiser viver debaixo dessas condições, só tem outra opção: fazer como o profeta Elias fez, fazer como alguns servos do Senhor fizeram. Senhor, me tira dessa terra, eu não aguento mais isso, é melhor que eu morra logo, né? Então alguns homens de Deus passaram essa dificuldade também. E a Bíblia nos diz lá em João 16:33 que no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter aflições. Essa é a notícia ruim.
A boa é que se você escolher confiar em Deus, você vai vencer todas essas coisas em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Eu prefiro escolher a boa, sabendo mesmo assim que a ruim existe. Então a ruim eu não escolho, ela vem mesmo sem eu escolher. Mas enquanto a boa vem, ela supera a minha expectativa em Deus. Em vários momentos da nossa vida enfrentamos situações que parecem totalmente desfavoráveis. É como você falar assim: é impossível eu sozinho guerrear contra 100 homens armados, não é? É impossível mesmo. São aquelas situações que você olha para as pessoas e aí você vê que ninguém pode te ajudar nesse momento. Por mais que tenham boa vontade, ninguém vai querer enfrentar a sua guerra, porque é uma guerra totalmente desproporcional. Então você vai procurar soluções, mas não encontra nenhuma. Sempre parece que eu estou acuado de maneira que eu não possa resolver a situação. Ou nessas situações a gente tem uma impressão que a guerra está perdida. O inimigo vai prevalecer, sendo pressionados de todos os lados. Mas amados, eu tenho uma notícia boa para você. Mais uma, diga amém, Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim: nesse culto vai ter muita notícia boa. Se você crer, você vai viver cada uma delas, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 8 ao 18: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, cadê os vivos? Diga amém! Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a tua vida. Está escrito: crie, por isso falei. Eu só posso falar alguma coisa que eu creio, igreja. Comece a crer no que você diz, comece a viver o que você proclama, comece a dar ênfase na sua palavra, e ela terá poder para mudar a sua história. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que ele creu e ele disse, e ele chama a igreja, fala assim: vamos todos fazer juntos. Se nós cremos, vamos proclamar, igreja, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Mas Paulo está dizendo que Deus, aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Temos que ter essa esperança habitando dentro de nós. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, a graça tem nos alcançado a cada dia mais, e cada vez a gente é mais pecador, e cada vez a graça nos alcança mais, igreja. Faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos desgastados,
mas interiormente estamos sendo renovados todos os dias, todos os dias, todos os dias, igreja. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, o meu sofrimento é leve, o seu sofrimento é leve, o meu sofrimento é momentâneo, o seu sofrimento é momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna. Sofrimento produz glória em nós, igreja, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Eu não posso fixar os meus olhos aonde eu consigo enxergar, porque naquilo que eu vejo já existe, mas eu posto os meus olhos aonde eu não vejo, mas eu sei que Ele vive. Assim, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, ora está aqui, ora está ali, ora está acolá, ora está lá, mas o que não se vê, a este a quem Paulo menciona, Ele é eterno, igreja. Então não coloque os seus olhos em nenhum mortal, porque ora Ele vai estar aqui, e ora Ele não estará mais. Coloque os seus olhos naquele que você não vê, mas você sabe que Ele reina, está sentado no trono de glória, que intercede por mim e por você. E assim nós vamos viver o extraordinário do poder de Deus. Irmãos, o texto que eu vou mencionar nessa noite, ele fala aqui de uma passagem conhecida, talvez por uns um pouco mais, por outros um pouco menos, ou por alguns nunca ouviram falar. Mas que coisa tremenda, né? A palavra de Deus. Essa mensagem que nós vamos ministrar nessa noite, nós vamos trazer dela e vamos extrair dela uma força, uma direção e um caminho que Deus tem preparado para aqueles que crerem nele. Amém? A igreja precisa se preparar para enfrentar as guerras, para preparar para enfrentar os inimigos, os gigantes, os valentes. E debaixo dessa direção, Deus quer trazer para nós, repete comigo, estratégias. Repete mais forte, estratégias. Mas um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Eu tenho um objetivo, mas se eu não tenho um plano, é só um desejo. Guarde essa frase. Você que é empreendedor, guarde essa frase. Um objetivo sem um plano é só um desejo. Desejar todo mundo deseja, mas para quem entender a mensagem, pega nela e saiba que não apenas nós vamos viver o que vemos, mas vamos viver o que não vemos de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Então, o texto aqui vai nos falar algo tremendo que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Eliseu assume a posição do profeta Elias. Ele recebe ali um legado, recebe um chamado. Quando Elias sobe naquela carruagem de fogo, ele deixa cair o seu manto, a qual Eliseu pega aquele manto e toma posse dele. E quando Elias está encerrando o seu último milagre, o seu último extraordinário, ele pega a sua capa para atravessar um rio e toca no rio com a capa, e o rio, e Elias passa e fala para Eliseu: fica aí. Ele fala: mas de jeito nenhum eu fico aqui, eu vou com você. Aí Elias vai para outro canto,
E Elias fala para Eliseu: fica aqui. Ele fala: mas de maneira nenhuma eu te deixarei, eu vou com você. E isso foi muitas vezes. Então ele viu que ele tocou a capa, abriu o rio e eles foram. Nessa última empreitada, o rio, depois que eles passaram, o rio voltou ao normal, tudo bem. Então quando a carruagem de fogo desce para Elias montar nela e subir, quando ele sobe, a capa, o manto de Elias cai, e Eliseu pega para ele. E então ele fala: agora eu preciso voltar. Aí ele fala: Senhor, como é que eu faço para voltar? Eu não sei dirigir esse carro ainda aqui que Elias deixou cair para mim. Esse manto aqui eu não tenho muita habilidade com ele ainda. E o Senhor fala para ele assim: pega ele, fere as águas, e as águas vão se abrir. Esse foi o primeiro milagre que Eliseu operou. Eliseu então foi lá e tocou as águas com o manto de Elias, que agora era dele, e o rio se abriu, e ele passou a seco. Então ele começa uma jornada, mas de milagres. Eliseu pediu para Elias o que é que ele queria. Ele falou que queria porção dobrada do seu espírito, porção dobrada do seu poder. E eu não me lembro agora exatamente, não vou falar para errar, mas suponha-se que Elias operou 10 milagres, Eliseu operou 20 milagres. Se Elias operou 20 milagres, Eliseu operou 40 milagres. Isso é exatamente o dobro da quantidade que Elias operou. O que ele pediu, ele recebeu de Deus. Então Deus deu a ele autoridade, transferiu essa autoridade para Eliseu. E Eliseu aqui começa uma caminhada. Chega nesse momento, a Bíblia diz que o rei da Síria, lá no verso 8, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso, o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não foi uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Vamos parar aqui um pouquinho, amados. O que acontecia aqui nessa mensagem? O rei da Síria, ele ia lá no quarto dele, com os oficiais dele, com os homens de importância e os homens mais fiéis a ele, e planejavam uma estratégia para guerrear contra Israel. Na hora que eles conversavam lá no quarto do rei, o Senhor falava para o profeta lá em Israel. Aí o profeta ia lá e falava para o rei de Israel: ó, cuidado, que o rei da Síria está armando acampamento e emboscada para pegar vocês, e ele vai em tal lugar e tal lugar. Dava o endereço certinho. O que acontecia? O rei de Israel então preparava antes o seu exército de guerra para receber os inimigos. Enquanto os inimigos chegavam lá, a emboscada estava preparada e Israel prevalecia contra a Síria. E a Bíblia diz que não foi nenhuma nem duas vezes. Quando nós dizemos assim na nossa linguagem popular, falamos assim: nossa, nem te falo, não foi nenhuma nem duas vezes. O que nós queremos dizer com isso? Que foram muitas vezes. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Aqui, Deus
dá a Israel muitos livramentos. Deus dá para mim e Deus dá para você muitos livramentos. Quem concorda, diga amém. Então Deus nos protege. E nesse momento, o que é mais interessante, amados, é que a gente precisa se antecipar com a estratégia do inimigo. Em nenhum momento Eliseu falou para o rei de Israel assim: ó, estão armando uma cilada ali, então ó, se esconde aqui. Não, ele não disse para o rei de Israel se esconder, pelo contrário, ele só falou onde a guerra seria. Então o rei de Israel mandou seus homens para lá e enfrentaram o inimigo, mas eles foram preparados para enfrentar o inimigo. Pegaram eles na emboscada, fazer com que os planos do inimigo se frustrem. Irmãos, nós, eu e você, somos tão ingênuos. O inimigo canta a bola para mim e para você direto, aonde ele quer nos pegar, e a gente fica moscando, contando borboletas. Deus nos dá alertas, para quê? Para nós nos anteciparmos, para não sermos surpreendidos. Aqui a palavra de Deus é clara, porque quando o profeta foi falar com o rei, está aí uma diferença. O rei imediatamente deu ouvidos à voz do profeta. Sabe por que a igreja cai na cilada do inimigo? Porque a igreja não dá ouvido à voz de Deus. Porque a igreja ouve uma palavra como essa, e ao invés de se preparar para enfrentar o inimigo, não, faz com que nem ouviu essa palavra, faz de desentendido, faz com que não se fosse com ele, faz com que uma situação fosse normal contra a vida dele. Mas não é. Deus nos mostra, igreja, qual são as áreas que o inimigo quer invadir. E ele fala até o nome: tal lugar e tal lugar, o inimigo vai entrar por ali. Igreja, olha aqui para mim, você de casa, Deus está te falando nessa noite, por onde o inimigo vai entrar. Então, não vá para lá despreparado, vai preparado, sabendo que a guerra vem, mas você já vai pronto para vencê-la, em nome de Jesus. Quando eu sei aonde está a batalha, e o que é que eu preciso levar para aquela batalha, o Senhor me forja, o Senhor forja a minha estrutura, para me dar visão acerca das astutas ciladas do inimigo. Então o profeta foi guiado por Deus, estava derrotando sozinho o exército da Síria, porque o Senhor falava com ele, o Senhor mostrava para ele qual era a direção. Cada vez que ele se preparava para atacar Israel, o profeta avisava o rei israelita, e o rei lhe dava ouvidos, e conseguia emboscar o inimigo antes que o atacasse, antes que chegassem as mulheres, as crianças, os de colo, os que ainda mamavam, os animais, os gados de leite, os animais produtivos. Então eles pegaram os inimigos antes de chegar no seu coração, chegar no seu principal. Em nosso caso, a nossa família, amados, se a gente se preparar para enfrentar o inimigo antes que ele chegue em nossas famílias, nós teremos vitória em nome de Jesus, amém? Então cuidado. O rei da Síria suspeitava que houvesse um espião em seu próprio governo, mas era assegurado por seus homens que Eliseu era o responsável por suas derrotas. E o rei declarou guerra a Eliseu. Durante a noite, seu exército cercou a cidade onde o profeta vivia. Ainda que um exército me cerque, eu sei que o meu Redentor vive, igreja. Ainda que o inimigo prepare emboscada para mim, eu sei a quem eu tenho servido, igreja. Aleluia. Olha só. Então a gente vai ler aqui o texto novamente. Então o rei disse assim, e ele disse: vai e vê onde ele está, porque eu quero que traga-lo aqui. E fizeram-lhe saber, dizendo que ele estava em Dotã.
Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Para pegar quem? Só o profeta Eliseu. Mandaram carros, cavalos, carruagens, um exército para pegar um homem. Olhando pela logística de guerra, é óbvio que você vai declarar que o exército da Síria vai prender certamente o rei, o profeta Eliseu, porque um exército foi levantado contra ele, e ele está sozinho nessa peleja. Mas talvez não. Você não sabe aquele irmão a quem ele está passando uma luta, a quem ele tem servido. Ninguém sabe quem está passando uma prova, os dias que ele ora de madrugada. Ninguém sabe a prova que aquele irmão está passando, o quanto Deus tem ouvido a sua oração. E a gente não entende algumas coisas, mas vamos lá. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Geazi, era o nome do servo ali de Eliseu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Na hora que o Eliseu ainda provavelmente estava dormindo, porque ainda nem tinha amanhecido, e o texto diz que ele levantou cedinho, o moço do profeta Geazi, ele levanta e sai para fora para dar uma olhada no movimento como que está. E de repente ele vê a cidade cercada de cavalos e de cavaleiros. Um grande exército ao redor da cidade se colocava naquele lugar. E aí o que ele fala? Ai, meu Senhor, o que faremos? Quem já disse isso para Deus? Levanta a mão. Estamos igual Geazi, né? Ah, Senhor, o que eu vou fazer? Ah, Senhor, como eu vou resolver isso? Ai, Senhor, me dá uma direção. Ai, Senhor, como eu vou lidar com essa situação? E muitas vezes a gente fala isso, amados. Ai, meu Senhor, o que faremos? Mas por isso que é bom andar perto de gente que tem mais fé do que você, amém? Diga aleluia. Fala, pergunta para o irmão: irmão, você tem mais fé do que eu? Fala, você pode me ajudar? Oh, Deus maravilhoso. A gente vê o quanto a gente é falho, né, igreja? Nossa, se a gente pudesse entrar dentro de um buraco, se esconder de vergonha de Deus, a gente entrava. A gente é muito falho, a gente é muito fraco. Então ele fala assim: ai, meu Senhor, o que faremos? Aí o profeta disse para ele assim: não temas. Já pensou, irmão? Você está no medo tremendo, tem um exército, cercou a sua cidade, vai entrar ali para pegar o seu servo, o seu senhor. E aí você fala para ele assim: e agora, o que a gente vai fazer? Ele fala assim: não temas, esquenta uma cuca não, está tranquilo, está suave, está favorável, amém? Mais ou menos isso que o profeta disse para o seu servo: não temas. No verso 16, né? Ele fala assim: não temas. Mas ele dá uma justificativa. Ele não fala apenas não temas, ele fala assim: ó, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí eu imagino que o Geazi pega e fala assim: mas essa meia dúzia aqui, e a cidade está cercada de cavalos, de carros, de um exército forte. Como assim? Irmãos, fica perto de quem tem fé, fica perto de quem ora, fica perto de quem anda com Deus, fica perto de quem tem intimidade com Deus, igreja. Porque na hora do aperto
ele vai recorrer ao Senhor, e o Senhor vai responder. Alabarecanta, alabaxá. Aleluia, 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 aleluia. Então Eliseu lhe disse, sabe o que o Senhor Eliseu fala, amados? E orou Eliseu. Na hora do aperto, igreja, a gente tem que orar. Na hora que o negócio ficou estreito, a gente tem que orar. E na hora que tiver tudo bem, também tem que orar, amém, igreja? Na hora que tiver tudo bem, vamos agradecer. Na hora que tiver tudo concorrendo em seu favor, exalte e glorifique ao Senhor. Então orou Eliseu e disse: Senhor, presta atenção, igreja. Senhor, peço que abra os seus olhos. Irmãos, essa passagem aqui é fantástica. Sabe o que o profeta diz aqui? Ele fala assim: Senhor, abre os olhos dele. O Senhor não fala para Deus assim: Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor mostre para ele um grande exército, uma grande comitiva de anjos que estão aqui conosco, mesmo que nós não vemos, mas nós cremos. Não, o profeta fala para ele somente assim: Senhor, rogo a Ti que abra os olhos dele. Irmãos, você pode pôr aquela imagem para mim, por favor? Irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos assim, ó. Não sei se o pessoal de casa consegue ver bem. Muitas vezes nós estamos assim, ó, com os olhos vendados, lendo a palavra de Deus. Como é que eu vou entender alguma coisa? Como é que eu vou ver realmente o que está acontecendo? Tem muita gente, amados, que está dentro da igreja, com a palavra na mão, mas não consegue ver nada, não consegue ver a revelação das Escrituras, para onde correr na hora do sufoco. A gente precisa aprender a tirar as vendas, igreja, a fazer com que o Espírito Santo de Deus mostre para nós o que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu não posso ficar aqui e você ir na sua casa olhando para as coisas de Deus, mas com os olhos vendados, escutando alguma coisa muito de longe. Não dá, amados. Eu preciso tirar essas vendas. E foi essa oração que Eliseu fez para Geazi. Na verdade ele fez para Deus, intercedendo por Geazi. Sabe o que ele faz? Fala: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Sabe o que o profeta estava dizendo nessa hora? Senhor, ele não vê como eu vejo. Eu estou vendo, mas ele não está vendo. Eu estou vendo uma comitiva de anjos aqui muito grande, mas ele não está vendo nada. Eu estou vendo que tem um exército muito maior do que o deles, que é o nosso exército, mas ele não está vendo. Amados, a nossa oração tem que ser para que muitas pessoas consigam ver o que nós vemos. E se você não vê, que Deus te revele, que Deus te mostre, que Deus te abra entendimento e abra visão, igreja. Não dá para caminhar com Deus com os olhos vendados na fé, só ir porque os outros te levam. Quem anda com os olhos vendados é os outros que está levando, porque sozinho ele não vai para canto nenhum. Então o profeta fala: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Senhor, o profeta disse para o Senhor o que era
para Geazi ver? Não fala. Eliseu fala assim: Senhor, eu rogo a ti, para que abra os olhos dele, para que ele veja. Mas ver o quê? Por que que o profeta não fala para Deus o que é que o profeta quer que o seu servo veja? Porque, irmãos, tem oração que eu preciso fazer objetiva, tem oração que eu tenho que detalhar. Era óbvio que Deus já sabia que o profeta queria que Geazi visse a mesma coisa que o profeta via. E muitas vezes, amados, os olhos do profeta estavam tampados. Então ele olha e ele não vê. O que ele vê? Um exército que está cercando a cidade para enfrentar, ou mais uma vez a cidade, ou se ia pegar Eliseu. Até então ele não sabia o que era. E, amados, nessa hora acontece algo extraordinário. Vamos ver. Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Amados, o profeta via já a resposta. Por isso que ele disse: não temas. Agora o seu servo não conseguia ver. O servo só via um problema, e o profeta via a solução. Pare de olhar para o problema com os olhos vendados. Comece a olhar para a direção que Deus tem te revelado. Se o inimigo se levanta um exército contra você, o Senhor levanta um exército muito maior, com carros, cavaleiros de fogo. Amém? Aleluia. Então ele fala assim: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: fere. Amados, Eliseu não pediu para o Senhor mandar embora aquele exército. A oração dele não foi para livrar ele daquela batalha, daquela luta. Muitas vezes, sabe qual é o nosso erro? A gente ora para Deus não nos deixar lutar, ao invés de pedir estratégia de guerra. Eliseu, em nenhum momento ele recuou de enfrentar o inimigo, mas ele falou: Senhor, fere eles com cegueira. Mas não era uma cegueira de olhos vendados, era uma cegueira espiritual. Então quando aquele exército desce contra Eliseu, o Senhor pede, o profeta pede para o Senhor cegar eles, e o Senhor assim o fez. E quando eles descem para pegar Eliseu, quem está para recepcionar o exército? Eliseu. Ah, sejam muito bem-vindos aqui à cidade. Ai, mas sinto-lhe informar-lhes, vocês vieram à cidade errada. A pessoa que vocês procuram não está aqui, não é daqui, não é dessa localidade. Deram para vocês o endereço errado. Posso me colocar à disposição de vocês e posso levar vocês até o local a qual está ali, aonde vocês procuram a cidade ou a pessoa. Vocês podem me seguir por gentileza? Amém, amados? Eliseu ali pede para Deus cegar aquele exército inteiro, e o exército foi cego inteiro. Desceu para tomar Eliseu, e Eliseu fala assim: não é aqui que vocês vieram, eu vou levar vocês até lá, me segue. E Eliseu foi indo. Eliseu levou ele lá na cidade de Samaria. Chegou lá na cidade de Samaria, na hora que estava todo aquele exército dentro da cidade, o Senhor então fez assim nos olhos dele de novo. Aí eles abriram os olhos, viram agora o exército de Israel cercando eles, e aí eles falaram assim: agora
entramos numa emboscada. E aí imediatamente o rei de Israel foi lá e falou para o profeta: ferimos-los, hein? O profeta falou: não fere ninguém não, dá comida para eles, dá pão para eles, prepara algo para eles comer, deixa eles descansar um pouco, depois você devolve eles para o senhor deles. Eles não entenderam nada, amados. Tem guerra na nossa vida que nós precisamos aprender que mesmo que há um exército nos cercando, o Senhor vai adiante de nós. O Senhor dá estratégia, o Senhor nos direciona para viver o que Ele tem preparado para nós. Então, quando o rei se enfurece, né, ele vê que toda a estratégia dele está sendo como uma vergonha, como ele não pode fazer aquilo com ele, enfim, ele começa a entrar em desespero. Através da oração, igreja, tudo é revelado. Ore, 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 até que Deus te dê resposta. Amém? Não cesse de orar. Ore, 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 até que Deus lhe dê resposta. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. E cremos que Deus vai falar e vai responder a oração do seu povo. Bom, uma estratégia com objetivo é sucesso garantido. Repete comigo: uma estratégia com objetivo é sucesso garantido. Aleluia! Irmãos, mesmo que acontece tudo isso, o inimigo pensa que vai passar um momento terrível na mão do povo de Deus. Mas o povo de Deus é diferente, amém? O povo de Deus não é vingativo, amém, igreja? O povo de Deus, ele ora pelos aqueles que perseguem ele. Ele amontou a brasa na cabeça do inimigo, amém? Então faça isso também. E o profeta leva eles lá para o meio da cidade, e eles acabam ali. O rei oferece um banquete, diz o texto, para eles. Eles comem, bebem, descansam, depois voltam para a cidade. E aí você, né, se você ler o texto até o final, vai dizer lá no verso 23: ofereceu-lhes o rei um banquete, e comeram e beberam e despediram, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Amém, amados? Israel passava um tempo muito difícil. Israel passava um tempo de perseguição, de peleja. Cada hora era alguém que se levantava contra Israel. E essa terra aqui que preparou essa emboscada para o rei da Síria, era uma terra chamada Samaria. Mais adiante, se você continuar lendo a mensagem, você vai se deparar com uma situação triste, terrível, de fome, que eles viveram naquele tempo. Você acha que está difícil para você? Você acha que está difícil para outros países? O rei de Israel estava passando por trás de um muro, e uma mulher gritava: Senhor, 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 me ajude. Sabe o que o rei disse para ela? Se nem o Senhor pode te ajudar, quanto mais eu. Tem horas, amados, que a gente vê que parece que nem Deus pode ajudar, não é? A gente olha para uma situação e fala: essa situação nem Deus pode. É onde a gente perde a fé, é onde a gente perde a esperança, é onde a gente perde a vontade de viver, a vontade de acreditar no Deus do impossível, a vontade de ter a certeza que servimos a um Deus vivo e poderoso, amém? Então aquela mulher clama ao rei que está passando ali. O rei fala assim: mas não posso te ajudar, nem Deus não pode, quanto mais eu. A terra estava passando a maior escassez, o maior tempo de fome, a maior escravidão, né, por coisas, por circunstâncias que eles pudessem imaginar passar. Aí o rei fala assim: mas o que é que foi? Escute isso. O que é que foi? Ela disse assim:
Eu combinei com uma mulher aqui, que como não temos nada para comer, escuta essa, igreja, como não temos nada para comer, nós iríamos comer hoje, no caso ontem, o filho dela, para que a gente não morra, e amanhã comeríamos o meu filho. Ela fala, um dia vamos comer o meu filho, outro dia comerei o filho dela. E ela fala assim, então, nós cozimos e comemos o meu filho. Esta, por sua vez agora, não quer dar o seu filho, escondeu ele, para que não comemos ele. Na hora que o rei escuta isso, irmãos, o rei rasga as vestes, joga cinza na cabeça, entra em desespero, porque a terra chegou num ponto terrível de morte. Aqui foi pego um menino, e espedaçaram o menino e comeram o menino, e no outro dia ia comer o menino da outra mulher, e a mulher escondeu o menino e falou, não, meu menino não vou dar não. Você acha que está difícil para você hoje? Imagine para essa mãe, que deu o filho dela para os outros comerem, para não morrerem de fome, porque a terra vivia a pior escassez daquele tempo. E a gente acha que as coisas está difícil, amados, mas está anos-luz melhor do que era nessa época, e a gente reclama de barriga cheia, a gente acha que está passando o pior momento da minha vida. Você não sabe o que é passar dificuldade, não sabe o que é sofrer de verdade. Então, vamos orar, vamos clamar, vamos viver o milagre de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz, não temas, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Então Deus garantiu naquela hora vitória, para Eliseu e para o povo de Israel, e naquele momento, a palavra do Senhor se cumpriu. Precisamos lembrar a mesma lição, quando nos levantamos para enfrentar os problemas insuperáveis. Deus nos assegurou que o socorro está disponível. Precisamos abrir os olhos e ver como Ele nos tem ajudado. Considere como nossos aliados são mais numerosos e poderosos do que as forças do diabo. Quando enfrentamos tentações, perseguições e outros obstáculos que ameaçam o nosso bem-estar espiritual, podemos recorrer às muitas fontes de socorro que Deus tem provido. Cuidado com os extremos. A gente não pode achar, amados, que se a cortina balançar, você fala, está repreendido em nome de Jesus, saiu o diabo querendo entrar na minha casa pela cortina. Calma, muita calma. Não vamos espiritualizar tudo, e nem vamos também negligenciar tudo. A gente acha que não, tudo é normal, não, isso aí era assim mesmo, não, isso aí não é previsto pela lei da física, ou isso ou aquilo. A gente também tirar totalmente o espiritual. Então tem gente que ou ele espiritualiza demais, ou ele espiritualiza de menos. Mas Deus, amados, nos chama nessa noite para termos um equilíbrio de fé, mostrar para mim e para você que Ele é Deus, que Ele pode fazer, que Ele tem força, poder e autoridade para fazer o que Ele quiser, e eu e você precisamos depender dEle para tudo, amém? Precisamos crer que muitos e maiores são os que estão conosco, do que os que estão com Ele.